Uma das famosas frases do Jung, psiquiatra e psicoterapeuta suíço, é a seguinte: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Eu sou a Vicky Fernandes, psicanalista e publicitária, e esse é o podcast Neurotiquem? Aqui a psicanálise e assuntos relacionados serão abordados com uma linguagem democrática. Fica à vontade, o divã é todo seu. O assunto é amplo e pode ser percebido de várias maneiras, de acordo com o indivíduo, o sistema que a pessoa está inserida, a profissão que tem e os desejos que começam a dar sinais conforme o tempo passa. Independente de como esse processo aconteça, tem um sentimento que é frequente nessa situação: o medo. Quem vai compartilhar desse momento com a gente é Elisete Gomes, publicitária como primeira formação, psicanalista com pós-graduação em Psicologia Analítica Junguiana pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, é terapeuta floral e mestre em Reiki, além de atuar em consultório particular. Eli, seja muito bem-vinda ao Neurotiquem. Oi, Vitória, estou muito feliz de estar aqui, agradeço o convite para a gente poder falar um pouco sobre um tema tão atual, né? E poder fazer as pessoas pensarem um pouquinho sobre o assunto, né? Já tá valendo. É isso. Tanta gente, né? Não sei se você já percebeu, mas ou se aconteceu no seu núcleo, mas muitas pessoas falando sobre a possibilidade de mudar de carreira. Acho que essa pandemia deu aí uma abertura, né? Tenha sido um pouco mais forçada, tenha sido mais pelo desejo do indivíduo, mas tem uma movimentação acontecendo, muito mais do que antes, impressionante. Não, eu percebi, aqui no consultório as demandas aumentaram com relação a isso. Parece que foi um gatilhão, né, para as pessoas entrarem em contato com algumas coisas e foram desafiadas a isso. Então, sim, também percebo que deu uma aumentada nisso. A gente parece que saiu do automático para olhar para isso, entendeu? Super. E olha, vou te falar que esse é um dos assuntos que eu mais queria falar aqui no podcast, mas provavelmente o que eu mais precisei esperar alguns conteúdos internos maturarem para poder falar por aqui. Chegou por fim o episódio sobre transição de carreira, minha gente! Então, a Eli e eu decidimos aqui direcionar esse papo e falar mais sobre como o medo está inserido em mudanças desse porte. De modo geral, a gente percebe que tem dois movimentos principais nas mudanças que o indivíduo se propõe a fazer em relação à carreira, seja ele como opção ou como imposição. Para cada um deles, podem existir milhares de motivos e possibilidades. Quero trazer aqui para a nossa conversa uma matéria muito interessante sobre um assunto que vem sendo estudado há anos, mas foi no ano passado que passou a ser mais percebido na prática. O pesquisador e psicólogo organizacional Anthony Klotz batizou o termo a grande renúncia para denominar o intenso movimento de demissões voluntárias, sendo os jovens a maior parcela, entre seus 20 e 30 anos. O movimento que foi materializado principalmente em 2021, depois de uma grande onda de pedidos demissionais. E aqui no Brasil, mesmo com um nível alarmante de desemprego no país, foram registradas 500 mil demissões voluntárias por mês no final de 2021. Bom, esse movimento mostra que muitas pessoas foram movidas pela opção de mudança, mas isso não quer dizer que não tenham sentido medo. Agora, quem foi demitido e precisou se movimentar em um momento de crise como que a gente vive hoje, teve a imposição como condição principal. Um dado assustador que foi levantado pelo IBGE na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mostra que em agosto de 2020, no período mais agudo da crise, 1.400 trabalhadores brasileiros perderam o emprego por hora. Eli, como a relação com os nossos medos interfere nas tomadas de decisões, como, por exemplo, uma tomada de decisão de mudança de carreira? Então, aí a gente vê duas frentes distintas, né, Vitória? Aquela da insatisfação e que a pessoa acaba entendendo que tem o desejo da transição de carreira, mas tem medo, e aquela qual ele é jogado para fora ali e ele tem que se reinventar para sobreviver, né? E engraçado porque o medo, ele trabalha de formas diferentes ali, né? O medo, ele tá muito relacionado com a questão da sobrevivência, né? Do instinto, né? De te proteger de alguma coisa que te é colocado ali na frente, e você tem que arranjar um caminho para elaborar aquilo e arranjar uma solução, né? Rápida.
Então, quando você é despedido, dispensado, né, numa função, e como aconteceu com milhares de pessoas na pandemia, o medo, ele faz você reagir rápido, né? Ou ele pode te paralisar a ponto de você não conseguir sair do lugar. Então, tudo vai de como você vai encarar a situação. O medo que paralisa é aquele medo que você fica o tempo inteiro tentando regular, modular a angústia existente entre o que eu tinha e o que eu vou fazer. Como eu vou fazer? Por onde eu vou fazer? Né? Aí começa aquela coisa de você pensar, né, no seu pensamento. Então, tem pessoas que decidem mais rápido ir um caminho, e tem pessoas que não conseguem fazer essa decisão acontecer. Então, a angústia se estende por um período muito maior. Né? Mas o medo, como todo mundo fala, é um grande vilão quando você coloca ele para debaixo do tapete. Nossa, super. Ele existe, ele tá lá, te mostrando que alguma coisa não tá legal e você não quer olhar para aquilo. Quando você é forçado a olhar, não tem como escapar dele, entendeu? Você tem que passar por aquilo. Então, eu acho que ele é um mobilizador, né? Ele faz o movimento acontecer e, ao mesmo tempo, ele pode te paralisar se você não consegue olhar para aquilo com carinho, tomar as decisões, né, enfrentar aquilo que tem que ser enfrentado, né, se torna um sintoma, né, você pode aí ter outros problemas de saúde porque você não consegue lidar, né, crise de pânico, crise de ansiedade, e aí vai, né, uma série de outras coisas que, as neuroses que vão criando na cabeça. Então, o medo, ele tem essa função, mas a gente não consegue viver sem ele, tá? Olha. Então, bora entender o que ele quer dizer. Medo, para mim, é uma tarefa. É uma tarefa daquilo que tem que ser visto, né? Visto e cumprido. Nossa, gostei disso. Ele acaba sendo uma tarefa também, né? Ele coloca você de frente com aquilo que você tem que elaborar. Total. Nossa, faz muito sentido. Eu tava ainda num movimento mais... não que deixe de ser acolhedor pensar no medo como uma tarefa, mas eu tava pensando, cara, o medo como aliado. Sabe assim? Mas acaba sendo, né? Porque ele vai tirar você da zona de conforto. Absolutamente. Né? E às vezes a gente resiste à mudança. Resiste essa mudança, né? Porque o medo tá ali. Mas ele vai... Só o enfrentamento desse medo é que vai dar um movimento para essa história. Que vai dar o gás. Exatamente. De você correr atrás e buscar alguma coisa que faça sentido para você, para sua vida, né? Porque você fica preso nessa história, né? Parece que alguma coisa maior ali dentro te mobilizando para que isso aconteça. Então, todo mundo coloca o medo como um vilão e eu falo para as pessoas, gente, vamos encarar a dor, né? Vamos encarar essas coisas, porque a gente só sabe viver melhor se a gente cria ferramentas para lidar com todas essas coisas que acontecem na vida da gente. Total. Fugir não vai funcionar. Ou até funcione por um tempinho determinado, né? Mas hora ou outra volta. Volta latente dentro da pessoa, né? Eu acho que volta pedindo, né? Isso que eu tô falando, coloca para debaixo do tapete, vamos pensar isso depois, né? E o que leva essa pessoa a estar trabalhando nesse local, né? Quais são os fatores que levam essa pessoa a estar ali, desempenhando aquele papel dentro de uma organização, ou tá desempenhando o papel porque não tinha opção e não tá feliz, né? Esse é um outro ponto que eu acho que a gente também olha muito, que eu recebo muito a demanda, porque a gente trabalha com uma classe privilegiada numa bolha, né? Então, as demandas são diferentes também com relação a essa questão da carreira. Mas tudo é possível, porque vai fazer você se movimentar, né? Vai fazer você se movimentar para realizar. Exatamente. Coisa que eu pensei, ele tem um lugar, né, por mais que muitas vezes o indivíduo já saiba que não seja o melhor lugar para ele, para ela, mas se mantém ali porque ali é o conhecido. Mas nem sempre o conhecido é o melhor, ou a melhor alternativa, ou o que efetivamente vai te colocar numa posição de acessar os seus desejos, de sentir essa conquista. Então, aquele lugar que se torna cômodo, ele pode também se tornar muito perigoso, né? Porque, por exemplo, pensando numa condição onde a pessoa, o indivíduo, é demitido de uma empresa.
né? Eu percebo que muitas pessoas que trabalham num contexto CLT, principalmente, né, porque tem esse respaldo da lei, que é justo e é fundamental para os trabalhadores, mas dá uma sensação de que a pessoa está salva ali naquele contexto, né? Então, ela pode até estar no sentido perante a lei, e por um tempo, mas isso não garante com que essa pessoa esteja salva por toda a sua vida, sabe? E eu percebo isso hoje fora do mundo corporativo, né? Essa falsa sensação de estabilidade, essa falsa sensação de que então as coisas estão indo de acordo conforme essa pessoa deseja, de acordo como ela almeja. E tem muita gente que não se coloca nem nessa posição de questionamento, porque se questionar dói também, né? Você passa a interagir com conteúdos que estão ali, talvez muito longe de serem acessados de uma forma consciente, mas ficam transitando nesse lugar, né? Ficam com essa angústia ali, com essa pontinha sempre doendo, não sabe o nome, não quer olhar, porque se olhar demanda, baita energia mesmo, tá em análise, tá na terapia, demanda do indivíduo ficar acessando esse tipo de conteúdo, né? Mas eu acho muito curioso esse lugar dessa sensação de estabilidade sendo um movimento dado do fora para dentro, sabe? E aí a pessoa se isenta dessa responsabilidade, por exemplo. A sensação é que ele ainda precisa de um pai e de uma mãe, né? Se você parar para pensar, né? Exato. Então, tá lá, a empresa tá fazendo aquele papel de nutrir, né? Então você fica lá, sim, né? Recebendo, executando, então trocando ali o seu trabalho, recebendo aquilo, fica uma coisa mecânica, né? Você tá ali cumprindo uma função, certo? Que em algum momento pode ter feito sentido na tua vida, mas a nossa psique é dinâmica, né? A gente precisa viver e ter experiências na vida, né? Então eu entendo que, sim, a gente se acomoda diante de algumas facilidades, porque a gente criar algo novo vai pedir muito dessa pessoa, mas pode realizar muito essa pessoa também, né? Pode levar essa pessoa em um outro nível. Então o medo, né, entra e começa ali, né? Ele começa a mostrar suas garrinhas ali. Poxa, mas eu vou, né? Porque assim, quando a gente vai escolher um caminho profissional, né, não quando a gente pode escolher, né, não quando a vida nos coloca dentro de um lugar ali onde você não tem escolha, então você tem que trilhar aquele caminho para sobreviver, você vai tendo as suas conquistas em cima daquilo, né? E aí o olhar do outro, que é o seu chefe, o olhar da sociedade, o olhar do seu pai, o olhar dos seus amigos em relação ao seu profissional, também vai alimentando isso de você estar num lugar que seja satisfatório. Porém, será que a sua alma quer estar lá? Será que era aquilo que você gostaria de estar? Será que você já não vivenciou o suficiente daquilo como experiência e você quer mudar? A gente está falando das pessoas que querem mudar. Sim. Né? A crise vem disso. Poxa, será que a gente tinha como costume, né, muito antigo, e eu acho que isso é arquetípico, que a gente nasce e a gente precisa cumprir uma função só, né? A gente nasce, tem que se desenvolver, aí você tem que estudar, aí você tem que, hoje, né, trabalhar, aí você tem que constituir família, você tem um modelo que você tem que seguir, né? E se você não quer seguir aquele modelo, né? Você já está fora do contexto, dentro do seu profissional. Então as pessoas acabam indo no automático de tudo isso. Né? Parece que a gente tem que se justificar, né, contra essas estruturas impostas, pelo que a expectativa e idealização dos outros interfere na sua vida. Mas isso está no inconsciente coletivo, isso vem muito mais forte da gente do que só o externo, está dentro da gente, ele está dentro. Tem um movimento externo que olha para isso e tem o que está dentro da gente, então é um confronto aí, né? E aí precisa realmente modular, mas a gente percebe o quanto é angustiante isso para as pessoas, né? Então tá lá, ganhando super bem, numa empresa super bacana, né? Sendo reconhecido, tendo conquistado bens materiais, tendo conseguido manter uma vida, mas infeliz, depressivo, doente, né? Angustiado, tendo crise de pânico. Por quê? A que custo? O que tá faltando? Aí você fala, nossa, o cara não, né? Vai entrar o julgamento do outro, né? O cara não tá satisfeito com nada. E não é isso. É que o self dessa pessoa, né? O si mesmo dele, o que ele veio para realizar, às vezes aquilo já acabou e ele tem que transformar, mas ele fica preso a tudo isso. Super.
Queria pegar um gancho aqui e já justificando de uma certa forma por que esse episódio ele precisou ter seus conteúdos um pouquinho mais maturados para vir aqui falar para vocês, ouvintes. Eu não sei se todos sabem, mas eu fiz recentemente uma transição de carreira. Esse mês eu tô indo pro 10º mês dessa transição e por muitos anos da minha vida eu fiquei encurralada mesmo, engaiolada, numa expectativa que eu sentia que o externo tinha sobre mim, né? E o externo eu tô falando não só a sociedade, como família também. E tinha ali um modus operandi que precisava funcionar dessa forma, porque em algum momento se mostrou produtivo, se mostrou valorizado por alguém da família, e que talvez a única forma de sobreviver, subsistir no mundo seria ganhando dinheiro por meio de um CNPJ, de uma empresa, né? Então, eu comecei a trilhar minha vida na publicidade, eu sempre trabalhei no marketing, nunca trabalhei em agência, e fui construindo isso ao longo de 11 anos, né? E lógico que depois de 11 anos, você já tem outro tipo de respaldo, outro tipo de experiência. Então, você pensar em qualquer momento, fazer uma movimentação e literalmente começar do zero, muitas vezes pode ser desanimador, você fala, pô, e tudo isso que eu construí até agora vai pra onde, né? Eu acho que é importante todos saberem e terem essa consciência de que, independente de qual tenha sido o seu caminho, se você optou pela engenharia e na sequência você quer fazer, sei lá, artes cênicas, muito dessa pessoa, desse seu eu que vai começar a estudar teatro, também vai carregar muito de uma experiência bacana na engenharia. Talvez essas duas profissões ou matérias não estejam tão correlacionadas, mas elas têm algo em comum. E eu acho que o mais incrível, assim, que eu venho descobrindo, até em mim mesma, é muito da Vitória marqueteira tem também na Vitória psicanalista, né? E eu trabalhei com as duas coisas ao mesmo tempo também. Então, muito da Vitória psicanalista estava no marketing. Então, isso nos torna ainda mais únicos, né? Pode ser, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem e não tem, porque a gente está falando de pessoas também ao mesmo tempo, né? Não tem a ver, não é que tem, não tem. Você não precisa deixar de ser uma coisa para ser outra. Você vai acumular funções dentro de si, né? Todas as experiências que você vive são suas. Então você não vai deixar de ser publicitária. Você só está hoje atuando mais dentro da sua área de psicanálise, mas a publicidade está em você, fazendo podcast, falando sobre isso, né? Eu lembro que na minha infância eu queria trabalhar no Projeto Rondon, não sei nem se você sabe o que é isso, né? Não. O Projeto Rondon era um projeto do governo, né, de levar saúde para as populações ribeirinhas da Amazônia. Então, você imagina 50 anos atrás, 40 anos atrás, isso. Era uma coisa... Eu achava o máximo, mas eu nunca ia ser médica. Não estava dentro de mim ser médica. Mas existia uma pessoa que gostava de cuidar ali, né? E eu sempre também tive essa habilidade para comunicar. E aí também fui para a área de comunicação. Então, uma coisa não esgota a outra. Acho que uma coisa complementa a outra. E também abre possibilidades de você fazer alguma coisa diferente juntando as coisas. Né? Hoje a gente vê muito engenheiro químico, terapeuta floral, né? Dentro do meu mundo aqui da terapia floral. A gente vê médico, né? Mas está cuidando, mas o engenheiro químico, né? Você começa a ver as pessoas que fazem a mudança de carreira ou vão buscando, porque a alma dela está pedindo para olhar para alguma coisa que faça muito sentido. E hoje, eu arrisco dizer uma coisa, essas grandes empresas, elas têm que, além de produzir e oferecer o que elas oferecem no mercado, para o seu público interno, oferecer algo mais ligado ao que eles sentem do universo e pensam do universo, entendeu? É uma ligação do tipo assim, tem que fazer sentido trabalhar naquela empresa. Porque você pega uma qualidade daquela pessoa e você traz um sentido para ali. Entendeu? Então você pega, eu trabalho em X empresa hoje, né? A gente não vai falar não, porque aquela empresa se preocupa com o meio ambiente, isso vai dizendo sobre a pessoa. Então hoje os empregos também são escolhidos dessa forma. O ser humano não está mais só preocupado com o ganhar, ter, acumular. Não, ele quer o significado daquilo na sua vida, para a experiência da vida. E a gente não pode bloquear isso, porque isso vai vir uma hora ou outra, vai vir dentro de si. A vida vai cobrar, né? O self, ele age de uma forma que ele vai te cobrar. Ele vai agir, ele vai te pedir vida. Viva, tenha as experiências.
experimente, né? E assim, tem pessoas que vão individualizar, né? Vão passar pelo processo de individuação, que é um processo da vida, de se transformar na vida integral. Tem pessoas que vão fazer isso parcial e tem pessoas que não vão conseguir fazer e vão ter que lidar com as dores, sim, e com as angústias e com as realizações. totalmente. E eu gosto muito de pensar nessa pluralidade que a gente pode ser, né? O ser humano é um ser tão complexo, é um ser que é capaz de fazer tantas coisas pro bem e pro mal, mas que pena seria a gente se colocar numa posição tão castrada a ponto do tipo, aos 18 anos você tem que escolher o que você vai fazer pra sua vida, e aí é como se você estivesse assinando um contrato vitalício, né, com essa condição. Ou porque tem a pressão e estímulo ali da família, e talvez muitas das famílias que eu conheço de pessoas ao meu redor nunca nem perguntaram o que efetivamente essa pessoa quer ou deseja ser. Você vai ter que ser esse ponto final. Eu percebo muito isso em famílias de médicos, famílias de advogados, assim. A pessoa realmente não tem opção, né? Imagina, nasce um artista ali, a pessoa ou ela tem que bancar esse desejo, essa vontade ali, talvez numa idade, numa fase anterior à vida adulta, ali na adolescência, que é quando aqui na cultura brasileira a gente já passa a ter essas movimentações de quem opta por fazer faculdade ou de quem consegue fazer faculdade. Então, são muitas batalhas que você tem que cravar, sabe? Com a expectativa, então, dessa família, desses pais que originalmente já projetaram, idealizaram. Às vezes a criança tá na barriga, já tá idealizando. Vai ser o médico, vai ser engenheiro, vai ser advogado, né? E essas projeções têm um peso gigantesco dentro da psique da pessoa ali, né? Que tá recebendo aquela projeção. Porque, principalmente vindo dos pais, né? O vínculo de devolver o afeto ali do que foi recebido, e os pais, projetam nos outros aquilo que não conseguiram resolver ou não conseguiram atuar, né? Isso é muito triste, a gente vê demais isso, e a pessoa totalmente fora de um contexto tendo que viver determinadas coisas ali. O adolescente ter que escolher a carreira sem experimentar nada, né? Sem ter uma experiência profissional antes, ter experimentado trabalhar, né? Eu acho que as pessoas precisavam inverter um pouco, né? Trabalhar um pouco para depois escolher um caminho para estudar e se especializar. Mas como isso não é possível hoje no mundo que a gente vive, porque é o que é, né? Então as pessoas podem mudar. E isso é legal, né? As pessoas não precisam ficar presas àquilo que de alguma forma foi imposto ou não se percebeu ou se descobriu no meio do caminho que não faz sentido, ou fez sentido até há tempo atrás, agora não faz mais. Não importa o que mobilizou, importa a gente pode mudar. A gente pode fazer essa transição e não precisa ser da pior maneira possível, né? A gente pode fazer isso paralelamente. A gente pode ir se paramentando, estudando, vendo as opções, fazendo as coisas com calma para realizar isso em algum momento, né? Para realizar isso na sua vida. E exige a gente confrontar o medo. Não tem outro caminho. Não tem. Né? Mas enquanto você está estudando, você está dando sentido para aquilo, entende? Enquanto você está pesquisando, dedicando um tempo para aquilo, você está dando sentido para aquilo. E a gente começar uma carreira autônoma também não é fácil não, hein? Acho que daqui cabe. Pô, agora você pegou no calcanhar de Aquiles. Não é fácil você sair de um lugar onde tem todo esse confortinho, né? E falar, não, vou me bancar. Vamos seguir. Eu tava até agora com uma amigona minha que segue no corporativo, a gente trabalhou juntas por alguns anos. E eu falei pra ela, é uma delícia ter o salário pingando na conta todo dia 15, dia 30, a certeza de que esse valor vai ser sempre o mesmo, né? Mas eu também gosto de pensar nessa mudança radical, pelo menos eu tô falando aqui também no recorte do que eu vivi, né, saí do corporativo depois de 11 anos e passei a ser integralmente autônoma e agora também empreendedora, mas eu gosto de ver isso como uma insegurança, como muitas coisas que a gente tem na vida, sabe? É que esse era o lugarzinho confortável que ninguém tocava e era essa garantia do dia 15, dia 30 pingando o salário na minha conta, que eu não parei pra questionar, mas agora eu tô parando pra questionar isso. E lógico que é incômodo, porque é isso, a partir do momento que você questionar algo que funcionou sempre assim, por mais de uma década, vai incomodar mesmo. Então, quais são as inseguranças que estão atreladas a isso? Quais são as movimentações que eu preciso fazer para garantir pagar as contas? No fim das contas, né, estamos aqui falando sobre também adultos funcionais que pagam contas. A verdade é essa. Mundo adulto, sim, total. Né?
Mas eu até queria pegar o gancho, ele e contar brevemente por que você está aqui hoje. Ai, meu Deus! Porque não é à toa, gente, não é nada à toa. Em 2015, no primeiro dia, o segundo dia de janeiro, acho que foi no primeiro dia de janeiro, eu tava numa praia do litoral norte com uma outra colega. E aí eu mandei uma mensagem pra Juliana Jabra, que é minha amiga, e falei: oi, amiga, você tá por aí? Eu vi que você tá no litoral norte. Ela, vem passar aqui o dia, tô eu e minha família, que a gente tá de boa. Eu falei: então tá bom, vamos sim. Chamei essa outra amiga, que é a Vitória Tusa, e a gente foi encontrar com vocês na casa de praia que a família tem. Que eu nem te conhecia, né? Isso, a gente se conheceu esse dia, a gente foi em 2015. E aí a gente tava assim, abrimos todo mundo umas cervejas na beira da piscina, conversando, pipipipopopó. Eis que ele começa a me contar da vida dela. Começa a falar que ela se formou em comunicação social, que trabalhou em agência, contou sobre um período particular e pessoal da vida dela, que precisou fazer mudanças, precisou sair da agência. E ela foi contando, assim, as mudanças e transições, né? Ele não foi uma só, foram várias. Acho que eu tô transicionando até hoje. E aí ela me contando, assim, oh, gente, que história incrível, interessante. Putz, ela era publicitária e hoje é psicanalista e continua estudando e tem 2 filhos. Eu assim, meu, que foda, sabe? Que incrível. E fiquei com isso na cabeça. E esse dia, eu acho que se a gente dormiu foi só uma noite ali com vocês e logo na sequência a gente voltou pra essa outra praia. Mas foi um papo muito longo, né? Foi, e foi assim, mas é isso, a gente tava ali, né, com álcool envolvido, e piscina, verão, primeiro dia do ano. E aí, por que eu tô falando isso, gente? Porque tem algumas pessoas que ficam se questionando, tá, mas de onde eu descubro se eu gosto de uma outra coisa? Eu te falo, às vezes é uma conversa à beira da piscina que você não faz a menor ideia do que aquilo pode ser no futuro. Então, assim, guardem a informação, comecinho de 2015, tá? Passou 2015 inteiro. 2016 foi um ano muito difícil na minha vida. Eu perdi, no fim de 2015... uma pessoa e no comecinho de 2016 outra pessoa da minha família. Então foram 2 mortes num período de 1 mês e meio que foram muito difíceis pra mim. E nesse momento eu pensei, cara, o que eu faço da minha vida? Eu me senti uma planta, porque, assim, acordava, ia ao trabalho, muitas vezes ou quase semanalmente ia pra um happy hour, voltava pra casa e era essa a minha vida. Não que tenha algo de errado, mas aquilo me incomodava. E aí, no finzinho de 2016, eu passei a me questionar que coisas que eu posso fazer para me sentir um pouquinho mais útil para o mundo. Seja devolvendo carinho, atenção para alguma pessoa que precise ou que esteja em vulnerabilidade social, ou o que eu posso estudar para me reconectar com aquilo que estava se apresentando como um vazio naquele momento. No comecinho de 2017 foi quando eu entrei num trabalho voluntário, que eu fiquei 1 ano e meio. Era um trabalho contínuo, então não era um fim de semana e depois não tinha mais vínculo nenhum, não, aquilo foi uma construção de 1 ano e meio. E justamente no mesmo mês que eu comecei a trabalhar na ONG foi quando eu comecei a estudar psicanálise. E aí, qual foi o gancho, né? Nos primeiros dias de 2017, então vocês podem ver que os insights acontecem no começo do ano aqui pra mim. Eu lembrei dessa conversa 2 anos depois, do mais puro nada. Eu falei, cara, aquela conversa com ele. Deixa eu mandar uma mensagem pra ela. Eu te escrevi, eu pedi pra Juliana o seu contato, escrevi pra você, e aí eu peguei algumas informações de onde você tinha estudado e etc, e fui pesquisar. E aí nessas, o curso que eu fiz na Sociedade Paulista de Psicanálise, eu mandei uma mensagem pra eles, eu falei, olha, eu tô interessada em fazer o curso, quantas pessoas por turma? E disseram, são 20 ao todo. E quantas pessoas já tem ali inscritas? Eles disseram 19, eu falei, pois eu sou a 20ª. E eu fui a última pessoa a entrar da turma. Isso foi no comecinho de 2017. Naquele momento, eu tava puramente pensando em tampar um vazio, porque naquela época eu não fazia análise, já tinha feito terapia por 3 anos, mas naquele momento eu não tava fazendo nenhum acompanhamento. E pra mim, eu precisava ocupar meu tempo e tampar aquele vazio existencial que eu sentia. Anos depois, fui acessar aí o que eles representavam. Seguimos na luta. Sempre! É isso, sempre. Mas naquele momento, em 2017, minha gente, eu não tava pensando que em 2022, né, na verdade comecei a atender em 2020, eu me tornaria psicanalista. Isso não fazia parte do meu plano. Meu plano era outro, era talvez escapar da dor do luto que eu tava vivendo de forma intensa. Então eu achava que fazendo aquele curso de psicanálise, eu ia incrementar os meus skills de marqueteira, sabe? E conforme, Mas eu acho que
sim. E é válido também. Sim, lógico que incrementou, não? Super. Mas não foi só isso, né? Não foi só isso. E aí, pra mim, Porque eu lembro de falar pra Vitória assim, Vitória, a hora que você começar, a demanda vai vir. E eu, tá bom, tá bom. Não A sabendo. demanda vai vir, exatamente. E aí você vai ter que ver até onde você suporta as duas profissões ao mesmo tempo. Bom, aí, né? Enfim, daí, pra minha surpresa, o que aconteceu? As semanas iam passando, eu ia pras aulas, e eu fui falando, puta merda, não é que eu tô gostando desse negócio? Não é que eu tô achando isso daqui muito legal? E fui me interessando muito, fui lendo cada vez mais, até que esse desejo começou a virar algo muito maior do que eu tava imaginando, né? Bom, vou adiantar aqui essa história. Chegou 2020, foi quando eu entrei na clínica social e comecei a atender pacientes. E naquela época eu tava tocando as duas profissões juntas, né? E assim, gente, vou falar que foi gostosinho, que foi fácil, que foi leve? Não foi. Foi difícil. Eu tava exausta, tava cansada. Pra minha surpresa, coisa que eu também não imaginava 2020, quando eu comecei a atender, estoura a pandemia, eu trabalhava numa indústria de bens de consumo, de varejo, então muitas lojas fechando, a companhia ali com problemas de faturamento. Então, assim, começou um negócio de vir um estresse apocalíptico, sabe assim? E ali tocando as duas coisas, no último ano de formação, fazendo monografia, tendo que ir pra aula, fazer trabalho e, tipo, tá ali em 9 calls, 9 reuniões por dia. Era esse o nível, né? Então tinha dias que eu começava a atender 7 da manhã, aí às 8 eu começava a trabalhar como marqueteira. Tinha dias que do meio-dia a 1 da tarde eu atendia paciente, depois até as 18 tava no marketing, das 18 até as 21 horas eu atendia paciente. Era esse o ritmo. E em algum momento eu achei que isso ia ser super saudável. Mas lógico que se tornou insustentável pouco tempo depois. Então eu aguentei, eu uso essa palavra assim, com tranquilidade, eu aguentei, segurei as pontas por 1 ano e meio desse jeito. E assim, gente, acho que eu comentei em outro episódio, acho que foi com o Hamilton, o segundo episódio do Corporativo Inconsciente, eu tive um burnout bizarro em maio do ano passado. E aí foi o momento que eu falei, cara, pra mim não dá, eu vou ter que escolher as minhas batalhas agora, eu vou ter que decidir o que vai acontecer daqui pra frente, porque essas duas coisas não estão mais funcionando juntas, não tem mais como eu fazer isso, sabe? Mas você decidiu uma experiência diferente, viver, né? Exato. Então, assim, mas foi um custo de dor, foi muito estresse, então não foi gostosinho. Hoje eu tô super realizada com a psicanálise, eu tô muito feliz, não me vejo mais trabalhando em empresa, mas foi um processo que precisou ter uma turbulência, sabe? E não porque precisa ser difícil, mas é porque eventualmente toda mudança sugere, oferece esse lugar de dar sabe? É um mergulho no desconhecido. É isso. Você está mergulhando no desconhecido, no novo. Então você tem que testar limites, testar aquilo que vai funcionar, saber se aquilo encaixa com o que você pensa, com o que você sente. Porque a gente pode pegar a sua experiência e falar, vou jogar a sua experiência para o outro. Não, para o outro vai ser totalmente diferente. Exato. Né? É um processo de autoconhecimento. Né? E a gente vai se conhecendo fazendo essas escolhas, não tem como. E é uma coisa que você falou que é interessante, Vitória, que eu nem tinha linkado, você teve 2 mortes, né? Engraçado, como é o contato com a morte, né? E a pandemia colocou a gente tendo contato com a morte. Então, aquilo que apavora, né, a pulsão de vida, a pulsão de morte, se a gente for entrar nesse, né, ele também mobiliza ali para falar, opa, preciso viver. Passei ali pertinho, perdi as pessoas, a pandemia também, então eu preciso viver. Esses números de pesquisa não aconteceram à toa só, né, de dizer que tem o número de pessoas que foram mandadas embora, mas também tiveram números de pessoas, eu estava vendo numa pesquisa, se não me engano, da revista Veja, que foi feita em 2020 também, que 56% dos brasileiros estão insatisfeitos com o seu trabalho. E eu acho que quando a gente pegando só esse link aí, a pandemia trouxe muito a gente para esse lugar, sabe? De repensar as coisas. Por quê? A gente estava acostumada com o método. Mudou. Né? Eu vi professores, atendo professores insanos tendo que se reinventar, ter contato com a tecnologia, tendo que aprender, então tirou a pessoa da zona de conforto, colocou ela com medo, mas ela teve que enfrentar. Então assim, e elas se transformaram, elas ganharam algo mais na vida. Foi doloroso? Foi doloroso. Eu tenho pessoas que foram para o home office, por exemplo, e não querem mais voltar, porque descobriram que lá são mais produtivos. Empresas que também já têm esse olhar. Então assim, olha como o encontro com o medo da morte
mobilizou tanta transformação. Super. Não, e a própria pandemia mobilizou a gente acessando pessoas que a gente perdeu de uma forma direta ou indireta por conta desse episódio todo que vem ainda, né, acontecendo. Então a morte, ela oferece aquele lugar a vida acaba mesmo. A gente passa a perceber a nossa mortalidade. A gente passa a perceber, então, o que eu tô fazendo com essa vida que em algum momento ela acaba? Eu preciso dar sentido para isso, né? E eu preciso viver, né? Então as mudanças vieram dessa história, eu preciso viver. Eu mudei totalmente na pandemia, né? Fui morar em outra cidade, mudou a estrutura familiar, foi muito complicado. A volta foi muito complicada também, né? Porque não é a mesma coisa mais. Você partiu de um vácuo de um ponto para o outro, né? Então, assim, essa transformação que aconteceu durante a pandemia, né? Que eu acho que aconteceu da gente ficar de frente para essa questão da morte, trouxe essa urgência de viver e ter um significado melhor para a sua vida, né? O que você acredita da sua vida. Então, algumas pessoas ali começaram a repensar suas carreiras, né? Eu quero trabalhar com isso, eu quero viver dessa forma, né? E acho que antigamente a gente tinha esse contato. Eu tenho um livro legal que eu gosto muito do James Hollis, que é um psicanalista junguiano, um analista junguiano, que fala muito sobre a passagem do meio, né? Que a gente vive uma vida, e quando criança a gente tem uma idealização, um pensamento mágico na infância, da fantasia e tudo mais, né? Na adolescência a gente vai para um pensamento heróico, né? E na maturidade a gente vai para mais realista da coisa. E aí a gente já experimentou determinadas coisas, viu que não deu certo, né? Viu que não era por ali. Então a gente já está um pouco mais preparado para fazer opções muito mais voltadas para aquilo que é seu mesmo do que é para o externo, entendeu? Do que é projetado de fora para dentro, ou que está no inconsciente coletivo, ou que é arquetípico. Então a gente começa a validar muito mais o self. Tem todo esse movimento. E esse livro fala muito dessa passagem do meio. Eu acho que a pandemia fez com que a gente olhasse para isso um pouco antes, né? Você falou da galera de 20, 30 anos, elas não querem ter várias experiências ruins mais. Elas querem ter uma experiência ruim ali, elabora aquilo, vê se quer continuar, senão eu posso ver outra história, ter uma outra experiência. É uma galera que tem um jeito diferente de pensar o mundo hoje, né? Acho que muita coisa já mudou. E eu vejo isso de forma muito positiva. Também, super. Acho que agrega muito, né? Sim. E coloca a gente de outras gerações, a geração Z principalmente, né? Eu sou da geração dos millennials, a perceber isso de outras formas. É uma galera que hoje não tá necessariamente dando nome pro gênero, eles já estão falando qual é o pronome deles. E ponto final, entendeu? Vocês que lutem aí pra entender, porque a informação ela tá dada. Acessa quem quer, acessa quem tá afim. E eu acho que é uma movimentação. Eu também percebo muitas pessoas mais de outras gerações apontando muito que são pessoas que não se mantêm por muito tempo num só lugar. E eu posso questionar, mas bom, não tem certo e errado, tem como o outro percebe o entorno, né? Mas Eli, eu queria até aproveitar esse gancho, você falou em alguns momentos sobre o self. Você quer explicar um pouquinho mais pra gente o que é o self nesse contexto do Jung? Olha, vou explicar uma coisa que durante 2 anos de pós-graduação eu fui tentando entender, né? Jung é maravilhoso, eu sou apaixonada por ele, adoro Freud também, minha formação primeira foi em psicanálise, mas assim, o self é a alma da pessoa, mas não no sentido espiritual, né? O self fica no interior da psique, né? No mais profundo. É aquilo que a gente tem que ser na vida. É aquela sementinha que tem que desabrochar para ser aquela árvore. Não todas, aquela em específico. Então você carrega dentro de si essa energia sélfica, né? E ela fica sendo modulada o tempo inteiro com o ego, que faz o contato com o externo, né? Porque o ego é o organizador da consciência, né? Ele fica assim, a maior parte na consciência e um pedacinho do inconsciente. E o self é totalmente do inconsciente, né? Então, você realizar essa vida vinda do inconsciente é uma coisa que fica latente o tempo inteiro para você realizar as coisas que você tem que fazer. Então, essa angústia vem desse lugar, né? Ou você está no caminho da realização daquilo que você tem que fazer naquele momento, ou quando você foge daquilo e tem que realizar, você vai para aquele lugar. E a vida vai te trazendo as situações para que você transponha isso, viva, né? Ele é dinâmico, o self. Né? Ele se transforma, então, mas ele tem a sementinha lá do que ele veio para ser.
Tá? Então, o self, dentro da psique, dentro da história da psicologia analítica, ele tem essa função, né? E em volta dele tá lá o inconsciente coletivo, inconsciente pessoal, né? Tá ânima e ânimos, persona, sombra, né? E tem que integrar tudo isso, né? Esse movimento, desse processo dele se tornar a árvore, é o processo de individuação que a gente faz durante a vida, né? Que a gente vai vivendo e transcorrendo e fazendo as nossas escolhas, passando as nossas dificuldades, as nossas angústias. Eu digo que a melhor forma de lidar com o self é se autoconhecendo, né? Não tem como fugir daí, né? Porque daí você consegue lidar com aquilo que é teu, que é único, que pode ser uma qualidade, que pode ser uma dificuldade e que está ali latente, querendo falar com você o tempo inteiro, né? Ele quer falar. Ele quer fazer você viver. E tem uma frase do Jung que eu gosto muito, que é: só aquilo que somos pode nos curar. Nossa! Né? Então é assim, é ser fiel a si, mas a gente vive uma série de outras coisas ali acopladas, né? Outras projeções, mas a gente tem que ser fiel a si. E assim, esse prazer que você fala que você sente hoje na sua profissão, é que de alguma forma você validou ser fiel a você mesmo, você se escutou. Né? E às vezes a gente não tem essa possibilidade de escuta. Não tem, né? Tem outras necessidades muito maiores, emergentes, que a gente tem que correr atrás para a sobrevivência, mas aquilo vai ficar latente. Então eu falo aqui para as pessoas que passam comigo, né, nos meus atendimentos, faça algo, não profissionalmente só, mas faça algo para você dentro desse contexto que é tão importante para você. Porque se no profissional a pessoa não consegue fazer essa transição, porque às vezes não consegue, né? Mas ela tem que buscar no pessoal alimentar aquilo de alguma forma. Nossa, total. É sobre um hobby, um livro, um curso. Exatamente. Qualquer coisa. Sim. Que possa estimular esse lugar mais criativo, né? Porque vai abrindo portinhas dentro de você. Uma coisa abre outra coisa abre outra. O que a gente não pode é se acomodar e dizer, tô resolvido, tá tudo certo. Não, a vida vai te trazendo demandas. O self atrai essas demandas para que você vivencie essas experiências, porque ele precisa se individualizar. Nossa, absolutamente de acordo. E você falou algo agora importante dessa frase do Jung que me levantou assim um ponto que eu acho que eu só passei a perceber os sinais de uma real e possível mudança de carreira com a minha análise. Eu acho que se eu não... Bom, tudo bem que no curso de psicanálise você é obrigado a fazer análise, pelo menos onde eu estudei, e acredito que tenha que ser dessa forma. Eu tenho que ter um X horas ali para me formar, enfim. Mas eu sinto que isso só foi possível porque eu me coloquei em questionamento. E é doloroso demais, às vezes, a gente se questionar, né? Sim. Então, só num processo analítico que eu passei a perceber que para mim era muito mais fácil falar sobre os meus medos e era muito difícil dar nome aos meus desejos. Era como se eu tivesse realmente num lugar como impossibilitada de acessar isso. Mas você conhecia seus desejos? Eu não verbalizava eles naquele momento. Porque para mim o meu desejo ele estava atrelado, intrínseco ao sonho e idealização dos outros. O que os outros projetaram pro meu futuro. E eu percebi, cara, esse sonho é de outra pessoa, não é meu. Mas a gente recebe isso socialmente, né? No contexto social a gente recebe. O cara é bem-sucedido. Por que ele é bem-sucedido? Porque ele tá ganhando milhões, ele é diretor da empresa multinacional, ele tem um carro do ano. Eu não vejo assim. Né? Será que o bem-sucedido não é aquele que está fazendo o que curte fazer, está tendo uma vida de acordo com o que acha que é correto, dentro dos princípios? Ele também é super bem-sucedido. Né? O sucesso não está só relacionado a ter, mas em ser também. Nossa, e isso que você falou agora, eu tava conversando, né? Eu comentei que eu tava até agora com uma outra amiga, a Amanda, e eu tava falando pra ela, eu falei, cara, sabe uma chavinha que virou? Foi quando eu percebi que eu não precisava mais dos tapinhas nas costas, olha, que legal esse lançamento que você, marqueteira, né? Lançando produtos, que legal esse produto que você lançou, agora volta pro trabalho e daqui uns meses volta um outro feedback, tipo, olha, parabéns, bacana isso que aconteceu. É o famoso biscoito, né? A cenourinha que vai ser dando... o famoso biscoitinho, cenourinha aí, que vai fazendo com o seu ego, né, uma massagenzinha, deixando ele preso. E lembra,
O ego quer ter o controle. Uhum. Né? Então ele vai ficar ali tentando, não quer ter o sofrimento, não quer entrar em contato com o que sofre, né? Não quer acessar a dor, então ele vai ficar tentando administrar tudo isso. É tarefa, por isso que eu falei, encarar o medo é uma tarefa. Eli, eu vou seguir agora para as perguntas, porque ali eu sempre abro a possibilidade de ter mais trocas e sempre saem ideias muito bacanas ali das pessoas que eu tenho no meu Instagram pessoal. Em alguns momentos eu também faço no perfil do Neurotic. E eu selecionei 2 perguntas aqui, eu queria fazê-las para você. A primeira delas é: existe um momento certo para fazer a virada de carreira? São os sinais? Eu acho que depende, né? Eu acho que a virada de carreira vem de algum desejo, né? Não existe um momento que eu vou falar, com 20 anos, com 30 anos. Eu acho que não. Eu acho que vem do desejo, né? Vem de você escutar, dar o ouvido para esse desejo, né? E também estudar as possibilidades dessa transição de carreira, né? Como fazer isso? Até porque a gente não pode, quero ser isso, vou chutar tudo. Não dá. Né? O mundo adulto pede outras coisas, outro comportamento, né? Eu acho que depende, né? Eu acredito que uma pessoa que não tenha tantos compromissos sociais consiga fazer uma transição, uma escolha. Por isso que eu acho que na fase da adolescência, de uma bolha, né, da sociedade mais privilegiada, você consiga transicionar melhor. Mas para aquela pessoa ali que está ali, tendo que trabalhar o dia inteiro, das 7 da manhã até às 6 da tarde, pega o busão, vai estudar, vai para a faculdade, gastou uma grana para se formar, tudo. Você acha que vai ser fácil para ela abrir mão de uma carreira? Não vai. É um outro lugar que a gente fala, né? Conquistou uma série de coisas que não tinha materialmente. Então, são outros valores que estão por trás desses desejos ali, que também tem que ser pesados caso a caso, né? Mas eu acho que sim, a gente tem que dar voz a nossa alma, de alguma forma, né? Seja através de um estudo, de participar de grupos de estudos, de leitura, porque isso vai abrindo portas e possibilidades na nossa vida, né? O que a gente não pode é não olhar para isso. Tá doendo, põe embaixo do tapete e deixa lá. Não vou olhar. Não, tem que olhar, né? E tem que pensar sobre isso, usar a massa crítica que se tem sobre isso, né? E se conhecer. Isso é meu? Isso veio de mim? Ou isso foi projetado para mim? Né? Eu quero viver isso, eu quero continuar nisso, eu posso sair disso. Tem que se questionar o tempo inteiro, né? Como eu vou fazer isso? Vou montar um plano de ação para isso? Eu acho que é um caminhar, né? E esse caminhar que é legal, e as pessoas têm medo do caminhar, porque tem medo do que vão encontrar e passa a balançar demais a estrutura, entendeu? E mais do que isso, o que eu percebo é que muitas pessoas querem fazer uma transição e já pular vários steps antes de vivenciar o processo para tornar isso mais sólido. Então eu quero, por exemplo, começar a atender pacientes, eu quero começar em algo novo, mas eu já quero faturar tanto, mas eu já quero ter essa condição. Eu já quero ter consultório próprio, né? Eu já quero ter clínica. Não vai acontecer. Assim, a não ser que você realmente seja muito privilegiado, tenha muita grana, alguém... Mas você pode ter um consultório próprio e não tem ninguém lá dentro. Isso, exato. Esse é o material que sustentaria, mas não é o sólido que você constrói. Não. Mas a construção é um lugar. Né? A construção vai te dando os indícios daquilo tá certo, aquilo tá errado, o conhecimento, a experiência. Termômetro, né? Sim. E isso é legal, gente. As pessoas não querem viver. Sentem que querem o gozo, mas não é ali o gozo passando essas etapas, né? A gente tem muita sede por chegar logo no fim, mas, cara... E fica no sofrimento daquilo que é conhecido, né? E fica. Porque não gera profundidade, porque não desce. Porque não traz o autoconhecimento, não vai buscar, exatamente. Mas eu acho que a minha resposta é essa, Vitória. Não existe um momento certo, né? Eu acho que um exercício importante que eu venho fazendo muito comigo é, há 3 anos atrás, eu imaginava estar onde estou hoje, mas assim... Eu vou usar um belo de um palavrão agora, mas nem fudendo que eu imaginava que eu ia estar aqui hoje. Fazendo um podcast falando sobre transição de carreira, sabe? Isso nunca. Nem eu. Cara, isso era fora de cogitação. E olha que eu tava já num processo de acessar, de perceber, de achar que era talvez esse o caminho.
Mas olha que surpresa boa, essa pluralidade do poder ser o que se quer, sabe? E vou já aproveitar esse plural e ir para a segunda e última pergunta, que é a seguinte: como saber qual caminho seguir quando se tem mais de uma opção? Eu acho que estudando esses caminhos, né? Você pensando sobre eles, experimentando de alguma forma, não a vivência completa, mas partes dessa vivência que possa te trazer, né? Ou elencando, eu vou primeiro por esse, depois eu vou por aquele. É assim, a dúvida sempre vai existir. Estou fazendo o caminho correto, né? Estou fazendo, será que é a melhor opção? Será que eu vou dar certo? Essas questões, esses questionamentos vão existir. Tenho esse caminho construído, tem esse caminho que pode ser legal, mas você vai ter que escolher um. Vai ter que escolher um para colocar a sua energia. Tem pessoas que escolhem mais do que um caminho? Sim, tem pessoas que escolhem mais do que um caminho. Mas aí você vai pegar a sua energia e vai dividir. E eu enxergo o seguinte: tudo que você coloca energia, quanto mais energia você coloca naquilo e trabalha em cima daquilo, o que você está plantando, você vai trazer os seus frutos de uma forma mais rápida. Né, em cima da energia que se coloca, e se os sinais de que aquilo que você está fazendo está correto, né? Porque às vezes você está num caminho que, as portas não se abrem, aquilo não funciona, acontece uma. Fala, para aí, não, talvez eu tenha que repensar, vamos fazer um desvio a colar. E tem que usar essa percepção que a gente tem, né? A gente tem que começar a trabalhar a percepção que a gente tem e que a gente não usa. A gente só vai para o concreto, então vamos percebendo, né? Eu acho que vai ter que fazer uma escolha ali. Faça um exercício bem legal aqui. Anota o que você acha legal, porque você tira do seu pensamento e você faz uma lista do que é bom e o que não é ruim, o que é possível e o que não é possível, e você vai visualizar aquilo, você já vai trazer para o material de alguma forma a ideia. Né? Eu falo às pessoas que têm sonhos também, anotem seus sonhos, vamos falar sobre o que os seus sonhos significam para você, né? Qual o significado simbólico que o seu inconsciente está querendo dizer para você através dos seus sonhos? Porque ele também está ali. Se o self está lá dentro, está querendo falar, né? Então, vamos ver o que vem, né? Mas é processo isso, não adianta que não tem pronto. Eu acho que dentro da vivência, da experiência da vida, né? Eu acho que não dá pra gente pegar uma experiência e colocar para todas as pessoas como modelo. A gente recebe muitos modelos, né? A gente aprende com os modelos? Sim, mas eles não vão se encaixar 100% em você. Você sempre vai ter que dar uma adaptadinha para quem você é, dentro das suas necessidades pessoais, né? E a gente aprende por esse caminho também. E que bom, né? E bom, a gente não comete tantos erros também, né? Mas assim, o que a gente não pode é pegar o medo dos outros, também que isso é importante, que a gente sofre muito, e aceitar como nosso. Exato. Por isso, minha gente, que a análise e terapia são tão importantes. E olha, algo que eu falo com muita frequência, eu acho que pelo menos uma vez por semana eu repito isso para alguém ou para mim mesma, escute sua intuição. Perceba aquilo que o seu corpo tá dando sinais, aquilo que você realmente deseja, que tá realmente a fim de fazer. Se tá difícil acessar isso, talvez tá num período mais estressante, talvez esteja complicado, porque algo esteja acontecendo na sua vida, encontre recursos para estar num vazio, sabe? É tão difícil perceber e conhecer pessoas hoje que tenham vazios nas agendas, porque tá todo mundo muito atarefado. Tá todo mundo cheio de reuniões, e aí os finais de semana a pessoa também, lógico, quer socializar ou quer ficar em casa, mas o vazio mesmo, do vazio de ficar olhando pro teto. Ficar consigo mesmo, né? E se perceber. E às vezes isso dói demais, às vezes é incômodo demais, é assustador demais estar consigo mesmo, mas ao mesmo tempo, a partir do momento que essa barreira ela possa ser autorizada a ser quebrada, os ganhos são muito grandes. Porque é você se conectar, quase que sentir esse sintoma, né? E lógico que a elaboração a partir disso, a angústia por angústia, ela se torna ainda mais angustiante. Mas podendo elaborar, podendo fazer esse exercício, parece que vai para um caminho que oferece muito mais possibilidades a partir desses desejos. E desejos, né, gente, que a gente às vezes nem sabe o nome. Eu posso até estar projetando hoje algo para o futuro e de repente daqui 3 anos eu falo, nossa, lá gravando o episódio do podcast com ele, eu nem tinha ideia do que poderia acontecer. E essa surpresa a partir das intuições são muito incríveis, são muito potentes. Jung fala muito sobre sincronicidade, né?
É que a gente está naquele momento onde a nossa energia está ali, onde o nosso self está ancorado e onde as coisas se confluem para que aquilo caminhe, né? Isso é muito legal, esses movimentos que parecem coincidências, né? Eu acho que o caminho é se escutar. Né? Por mais que seja às vezes assustador, a gente não tem o hábito, a gente vive muito para o mundo externo, né? A gente não vive para o mundo interno e ele é riquíssimo, né? A gente poder também lidar com os nossos medos sabendo de onde eles vêm. Por que a gente tem aquilo dentro da gente, né? As nossas dificuldades, né? Reconhecer, acolher, né? Entender. A gente só consegue transpor o medo conhecendo o inimigo, né? Enfrentando, não tem como, né? Senão aquilo vai ficando cada vez mais assustador e te paralisa, né? Se você não reconhece, não sabe por quê, não sabe de onde vem, como é que você vai ter ferramenta para lidar com aquilo? Então é importante mesmo, né? Eu acho que a análise também me trouxe onde eu tô. Foi meu processo analítico que eu também decidi encarar isso como uma profissão e faço até hoje e necessário para lidar com tantas coisas, porque conforme a gente vai passando de fase na vida, muitas demandas são pedidas a mais e a gente não consegue às vezes lidar com isso. E no processo de transição de carreira isso acontece também. Né? Aquilo que você realizou uma vida inteira, aquilo já não faz mais sentido. Então você tem que buscar o que faz sentido. Porque a vida tem que ter um sentido. Nossa. Vou passar agora o resto do ano pensando nisso. E olha, eu não gosto da palavra propósito, sabe? Que é muito usado. É sentido mesmo. E gosto muito da palavra satisfação do que felicidade. Sabe? Porque eu acho que a felicidade é uma coisa efêmera, a satisfação é um sentimento de estar pleno ali, cumprindo alguma coisa, entregando, que está tudo confluindo, né? E não é um momento. Eli, uma satisfação te receber aqui no podcast. Vicky, eu que agradeço e espero ter contribuído de alguma forma para a gente fazer alguma reflexão sobre o assunto aí. Esse é meu jeito de trabalhar, não muito acadêmico, né? Ai, eu adoro. Mas é o meu jeito, né? Meu formato mais leve, talvez, para falar sobre algumas coisas, também com um ponto de vista pessoal muito grande. E esse é o grande propósito. Esse é o grande sentido daqui do podcast, a gente democratizar uma linguagem tão elitizada e tão distante que é a psicanálise. Então esse exercício da gente trazer um pouco mais próximo das pessoas mesmo, não colocar essa obrigatoriedade e distância acadêmica, porque talvez o que importe mesmo a gente tá cada vez mais próximos uns aos outros. Eli, mais uma vez, satisfação em te receber aqui. Eu sou muito grata por aquela conversa em 2015, porque foi ela que me fez chegar onde estamos aqui hoje, e eu sou muito feliz porque estou muito feliz, porque se não fosse isso, eu não sei o que seria hoje de mim, sinceramente. Acho que eu talvez teria chegado na psicanálise por alguma outra via, mas com certeza você foi impulsionadora, você foi aí a que plantou essa sementinha por primeira vez, então, mais uma vez, sou eternamente grata por você. Ai, eu que agradeço, Vicky. Muito obrigada por todo esse carinho, fico até sem graça de receber um elogio, um abraço assim, um abraço através da voz, mas eu tô muito feliz de estar aqui também, e também de alguma forma poder contribuir na vida das pessoas para essa transição, que é tão importante, né? E assim, desempenhar esse meu papel que lá atrás eu queria, né? A criança queria ajudar as pessoas, né? Olha só. Eu tô cumprindo isso de alguma forma, gente. Por isso que eu tô falando, os caminhos não são os caminhos... Eu não tô lá no Projeto Rondon, mas eu tô tendo uma natureza dentro de mim que pede isso. Então, é visto por aí também, tá? Eu agradeço muito, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Cosmódromo Estúdio.